Intenção de Deus, declaro aberta a 22ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Vossas Excelências receberam em vossos gabinetes a cópia da ata da última reunião. Em discussão, em votação, aprovado. Também informamos que foi disponibilizado o relatório da distribuição das matérias. Temos aqui eu vou abrir um parênteses aqui. Antes de nós iniciarmos as deliberações, a pedido do eminente deputado Valdir Cobalcini, que deseja fazer algumas colocações com relação ao PL 1.2, 2019, que proíbe a utilização de radar móvel, estático ou portátil nas rodovias estaduais. O deputado Cobalcini não faz parte da comissão, pediu para usar da palavra e nós vamos conceder. Obrigado, senhor presidente, deputado Romildo Titon, cumprimento a deputada Paulinha, cumprimento o deputado líder do governo, Maurício Delarc, deputado Vampiro, deputado Milton Obras, deputado João Amin, deputado Mocelin, deputado Fabiano. Esse projeto, presidente, foi o primeiro projeto protocolado neste ano, 001 de 2019. Então, logo apresentei a ideia do projeto e conversei com a Polícia Rodoviária Estadual, com o DETRAN, com a Polícia Rodoviária, com o comando da Polícia Rodoviária em Santa Catarina, e decidimos a 4 mãos, 8 mãos, 12 mãos, quantas participaram dessas conversas, decidimos por protocolar um substitutivo no mesmo mês. Em síntese, o projeto diz o seguinte, deputado Mocelin, com quem também falei em relação ao projeto. Fica vedada a utilização de radar móvel, aquele em que o policial fica camuflado e se esconde atrás de uma árvore, por exemplo, e sem qualquer tipo de sinalização. Esse radar, pelo projeto, ele fica proibido. O móvel só será permitido se colocado em pontos específicos, se acompanhado de uma viatura com giroflex ligado, com sinalização, com cones. Essa redação desse projeto teve a participação direta da Polícia Rodoviária Estadual, do DETRAN e do Comando da Polícia Militar em Santa Catarina. E as manifestações constam, tá, do escopo. Uma vez tendo sido enviado diligências, foram respondidas com manifestações favoráveis. O que prevê ainda o projeto? E já que este projeto ele altera uma lei antiga, desta mesma casa, em que proibia os radares. Aliás, não os radares, eram sim radares chamados de... Não era lombada, foi o projeto do Paulinho. Pardal, exato, do Pardal, parece que foi em 95. E a exemplo do que acontece agora com o DENIT em nível nacional, esse debate ele se iniciou aqui, depois foi transportado para Brasília. O radar fixo, desde que em pontos específicos onde acontecem os acidentes, e a Polícia Rodoviária detém esses estudos, onde os acidentes se repetem, inclusive com mortes,
Eu posso falar isso porque, como secretário, me detive muito, de infraestrutura, me detive muito a essas questões de segurança nas rodovias. Inclusive, iniciamos um programa de eliminação de pontos críticos, aqueles pontos, aquela curva que tem um apelido, a curva da morte, a curva disso, a curva daquilo. E nós começamos, eram 228 pontos desses críticos, e fizemos intervenções já na grande maioria deles. Esse programa continuou, e tanto é verdade que os acidentes nas rodovias diminuíram drasticamente. Esse projeto, então, ele prevê em que, se o Estado assim entender, pode instalar radar fixo, tira a proibição do radar fixo, desde que ele seja para diminuir o número de acidentes. O radar não apenas com fim arrecadatório, como a própria polícia entendeu que era o radar móvel, da forma como ele era utilizado, era sim com fim arrecadatório. E mais, no projeto, aqui no seu artigo 5º, também em comum acordo, com Estado destina a receita arrecadada o que não tinha nenhum controle até então. Diz o seguinte no artigo 5º: a receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada exclusivamente em sinalização, engenharia de tráfego de campo, policiamento, fiscalização, educação de trânsito, manutenção e revitalização de rodovias. Ele dá o destino, estabelece regras em relação à utilização desses radares e o destino dessas multas. O que acontece também em Santa Catarina, e talvez não neste projeto, mas em outro projeto, tem muitas rodovias em nosso estado que a diretriz de velocidade é 60 km por hora. Muitas rodovias. Ainda ontem nós estávamos numa audiência com o governador, deputado Maurício, e assinamos, deputada Paulinha, assinamos um pedido ao governador para que a diretriz da rodovia 477, de Canoinhas até a 116, passasse de 60 para 80. Então, são muitos os trechos em que a velocidade máxima é 60 por hora. Quando você está acima de 50% da velocidade máxima, você pode estar a 90 km por hora e ter a carteira cassada. Então, talvez devêssemos, a exemplo daquela rodovia, fazer uma revisão em todas as rodovias. Por exemplo, lá em Abelardo Luz, é uma rodovia que tem um perfil, é uma topografia plana, retas, uma rodovia reta, os deputados mais oeste conhecem, e, no entanto, 60 km por hora. Mas eu queria aqui, já que foi cedida vista coletiva desse projeto na sessão do dia 20, e hoje, portanto, encerraria esse pedido de vista, fazer um apelo aqui aos deputados. Não se trata mais de nenhum projeto polêmico, e ainda que fosse, ele deveria ser deliberado, mas em vista de que houve a participação de todos os órgãos, né, que tratam da questão das rodovias, enfim, do controle de velocidade, e a manifestação de todos favorável ao projeto, eu gostaria então que ele fosse, presidente, com a devida vênia, deliberado em plenário, até porque o próprio comandante da polícia recentemente esteve aqui na Assembleia, numa sessão, e fez elogios à lei, entendendo ele que já era lei e que por conta da lei diminuíram muitos acidentes apenas pela sensação de que fosse lei, né? O deputado Mocelin, inclusive, participou dessa sessão com a manifestação do comandante-geral da polícia, que hoje responde pela Secretaria de Segurança Pública. Eu faço esse apelo, então, presidente,
para que o projeto possa ser pautado, obviamente que cada um de acordo com a sua consciência, mas já que foi um projeto bem trabalhado, com todos os órgãos envolvidos e com pareceres favoráveis de todos, entendo que ele deva prosperar no âmbito desta comissão, que ele deva tramitar. O relator, deputado Ivan Nats, proferiu o voto pela aprovação, talvez não tenha entendido exatamente o espírito do projeto, né? Não conseguiu traduzir aos demais deputados efetivamente o que o projeto pretende, mas como autor, e agradeço a permissão de poder vir aqui tratar desse projeto que eu reputo muito importante. Muito obrigado a todos. Muito bem, deputado Cobalcini, a gente vai estar em vista coletiva para todos os parlamentares esse projeto. Realmente o relator é o deputado Ivan. Mesmo que os deputados devolvessem hoje, a gente não colocaria sem o que o relator tivesse, mas na próxima terça-feira, provavelmente, nós vamos pautar, então, o deputado Cobalcini. Dando continuidade, senhores deputados, temos ainda para deliberar o requerimento dos arquivamentos do projeto de lei 390.6/2017, de autoria do deputado Dóia, que já foi, agora já não é mais, e altera a lei número 6.063 de 1982, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências a fim de adequá-la à legislação federal e municipal pertinente, bem como para permitir o parcelamento em zonas rurais. Requerimento efetuado pelo deputado Marcos Vieira, presidente da Comissão de Finanças. Em discussão. Com a palavra o deputado João Amin. Presidente, eu gostaria de fazer um alerta, já que a lei 6063 de 82 ela foi revogada totalmente pela lei 17492. Então, no meu entendimento, esse requerimento se encontra prejudicado, já que houve essa revogação. Continue a discussão. Senhor presidente, acompanho o posicionamento do deputado João Amin. Realmente, nós constatamos também que o projeto perdeu totalmente a sustentação dele. Presidente. Com a revogação da lei. Deputado Vampiro. Vampiro Amin também. Vampiro Amin. Senhor presidente, também acompanho o deputado João Amin. Então, pela manifestação da maioria, não será desarquivado, então, né? Presidente, eu gostaria de aproveitar a oportunidade, antes da gente começar a relatar os pareceres, já que está havendo uma dupla interpretação sobre o novo regimento interno, no que diz respeito à admissibilidade ou não acerca dos relatórios dos votos aqui na CCJ. Eu sei que não só nosso gabinete foi abordado, mas diversos outros assessores e gabinetes foram abordados com relação à maneira como os relatórios estão sendo feitos aqui. Houve uma modificação no final do ano passado e eu gostaria que Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, estabelecesse um entendimento juntamente com a consultoria, com a Procuradoria da Casa, que são os órgãos de direito que fazem essa interpretação. Há diversos assessores sendo abordados e eu não gostaria que nenhum dos deputados fossem prejudicados sob o entendimento do regimento interno. Então, faço essa provocação a Vossa Excelência. Vossa Excelência, obviamente, que se quiser incluir, além da consultoria e da Procuradoria, outro órgão, Vossa Excelência tem muito mais conhecimento do que eu, muito mais experiência aqui na CCJ do que eu, mas eu, dentro do meu entendimento, peço isso para que a gente possa acabar com esse mal-entendido. Houve até uma situação de que os projetos do deputado João Amin teriam dificuldade de tramitação e eu, obviamente, não gostaria que isso acontecesse aqui dentro dessa casa. Sei que, não, obviamente, isso de maneira nenhuma vem por parte de Vossa Excelência. Muito bem. O deputado João Amin tem razão nas suas colocações, é uma polêmica que está instalada aqui dentro da casa e, como presidente da comissão, eu solicitei uma nota técnica da consultoria legislativa, e o qual já chegou.
a 255/2019. Eu vou fazer a distribuição para todos os senhores parlamentares para que na próxima reunião a gente possa debater esse assunto, mas antes, porém, que os deputados tomem conhecimento da situação que será exposta aqui na nota técnica da consultoria. Senhor presidente, eu queria fazer uma pergunta ao João, até se ele pode me esclarecer. Isso, João, tu acha que a gente precisaria fazer uma nova alteração no regimento para deixar mais claro, ou só uma questão de interpretação mesmo? Não, essa situação específica é uma questão de interpretação do regimento. Com relação ao regimento, tem diversos questionamentos, desde a maneira como ele foi, como ele teve a sua tramitação aqui na casa e foi aprovado. Infelizmente, até o deputado Coruja, que no meu entendimento é o maior entendedor de regimento, foi enrolado. Não, ele foi bem. Ele teve. Não é esse termo aí, né? Ele foi convencido. Tá bom, obrigado. Das modificações. Mas a gente vê diversas fragilidades com relação ao regimento. O que não pode é um deputado ser prejudicado, dando admissibilidade ou inadmissibilidade aqui na Comissão de Constituição e Justiça e ter os seus funcionários abordados, inclusive. Não, isso, senhor, Vossa Excelência tem toda a razão nas duas matérias. Eu, com a ADU, não conheço o mesmo sentimento. No momento em que a gente tiver um tempo, acho que vale a pena discutir questões do regimento que, de fato, estão em desacordo com a norma até do que o país pratica, né? Para deixar bem claro aqui. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, João. Presidente, pela ordem. Deputado Vampiro. Só a título de colaboração, eu acredito que esse grupo de trabalho seja importante. Independentemente do deputado Milton Obos, que é o que tem o privilégio de fazer parte das duas comissões ditas em tese mais importantes da casa, a CCJ e a Comissão de Finanças, mas na terça-feira de semana passada eu fui substituir o deputado Gerri na Comissão de Finanças. Eu saí mais perplexo do que entrei, e vou dizer por quê. Na verdade, qualquer casa legislativa tem a CCJ como o funil de entrada para a admissibilidade, principalmente nos princípios constitucionais. Aí eu chego lá, na Comissão de Finanças, tem uma série de projetos de lei tramitando. Nós não temos a mínima o conhecimento se ele é constitucional, se é inconstitucional, se é ou não é. Ou seja, o que tem acontecido? Eu vou dar um exemplo para ti, acho que o projeto até da Paulinha. Proíbe... Isso proíbe... Não, mas... Não, volta se tiver alteração. Uma emenda modificativa ou substitutiva, se não tiver nada, tramita normalmente e não passa na CCJ. Então isso realmente é algumas aberrações que não existe em nenhuma outra casa legislativa de qualquer outra federação. Então acho que esse grupo de trabalho, Titon, acho que pode afinar isso, independentemente de estar aqui hoje ou não, daqui a pouco não estamos mais, mas não para nossa conveniência, mas eu acredito que a casa tem que ter um pouco mais de responsabilidade em relação a esta comissão que é da constitucionalidade. Não é meritória, mas ela é super importante. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Deputado Maurício. Eu também concordo e como o deputado João falou, não pode ficar na questão da interpretação, né, para cá ou para lá. Né? Nós não podemos ter detalhes assim que prejudicam os projetos. E essa questão de todos os projetos passarem pela Comissão de Constituição e Justiça, isso é o maior absurdo que tem. Isso aí não existe, acho que num parlamento no mundo. Tá? Então nós temos que voltar a fazer a Assembleia ser como deve ser e os projetos passar por aqui. E essa emenda, antes de uma comissão de estudo, eu acho que tem que ser urgente. Fazer um projeto, um artigo referente a essa questão, ser aprovado, volta ao normal e depois vamos estudar o regimento. Muito bem. Diante deste debate levantado aqui pelo deputado João Amin, então esclareço novamente que vou fazer a distribuição da nota técnica e na próxima terça-feira a gente poderá voltar a este debate. Quanto às alterações do regimento interno, houve aqui uma colocação pela parte do deputado Maurício que eu tenho que levar em conta, de que nós formássemos uma comissão para debater essas questões regimentais que estão bastante polêmicas. Desde o início, quando eu assumi a presidência dessa comissão, me recusei a assinar a redação final de projetos que não passassem pela nossa comissão. Está sendo assinado lá pelo presidente da comissão
de Finanças, algo estranho que todas as redações finais teria que ser assinada pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça, mas não acho justo a gente assinar o que a gente não debate. Só vem para cá quando há emenda. Dá emenda em outras comissões, vem para cá. Daí nós temos que dar o nosso parecer. Então, se há concordância, senhores deputados, a gente vai colocar o nome de alguns colegas que se dispõem em fazer essa revisão como sugestão para que a gente leve à mesa diretora. Há concordância? Então, depois vou fazer a consulta aos parlamentares que desejam participar. Dando continuidade, então, eu só quero fazer, antes de passar a palavra ao deputado João, comunicar que o deputado Ivan justificou a sua ausência na data de hoje, devidamente compromissos anteriormente agendados. Deputado João, Vossa Excelência está com a palavra. Presidente, eu começo os meus relatórios com o voto vista ao projeto de lei 149 de 2019. Com amparo no regimento interno desta Casa, pedi vista ao projeto de lei de autoria do deputado Neudi Sareta, que visa instituir a Semana Estadual de Educação Preventiva e de Enfrentamento à Endometriose, a ser realizada na semana que compreender 13 de março, em comemoração à primeira Endomarcha do Brasil. No âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça, o relator Fabiano da Luz exarou o parecer pela admissibilidade do projeto. Porém, saliento que Santa Catarina vige a Lei 17335 de 30 de novembro de 2017, que consolida as leis que dispõem sobre a instituição de datas e festividades alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina, cujo anexo 2, referentes às semanas alusivas, prevê a realização da Semana Estadual de Educação Preventiva e do Enfrentamento à Endometriose, no mês de outubro, com os seguintes objetivos: promover a divulgação de ações preventivas, terapêuticas, reabilitadoras e legais relacionadas à endometriose, contribuir para o desenvolvimento de propostas que possibilitem um acesso universal e equitativo aos serviços públicos pelas portadoras de endometriose e garantir a democratização de informações sobre as técnicas e procedimentos cirúrgicos e pós-cirúrgicos existentes nas áreas de endoscopia ginecológica e endometriose. À vista do exposto, entendo que a matéria já se encontra adequadamente disciplinada, sendo, portanto, desnecessária a edição do novo regramento legal a respeito, devendo na espécie ser aplicada a vedação imposta pelo inciso 4 do parágrafo 4º do artigo 2º da Lei Complementar 589 de 18 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis que estabelece outras providências, qual seja que o mesmo objeto não deve ser disciplinado por mais de uma lei, exceto quando a subsequente se destinar à complementação de lei considerada básica, vinculando-se a esta por remissão expressa, com exceção que não se vislumbra no presente caso. Ante o exposto, com o fulcro nos artigos 144 e 145 e 210 do Regimento Interno deste Poder, eu voto pela inadmissibilidade da tramitação do projeto de lei 149 de 2019. Bem, primeiramente quero fazer aqui o registro da presença do secretário da Casa Civil, o senhor Douglas, que nos visita neste momento, que certamente ele veio conferir aqui que o deputado Mocelin passou por outro lado agora. Não está querendo retornar de volta para a esquerda. Seja bem-vindo, Vossa Excelência, que se eu utilizar uma das cadeiras, será uma satisfação. Então, senhores deputados, o PL 149, de autoria do deputado Neudi Sareta, tem como relator o deputado Fabiano, que foi pela aprovação, e há um voto divergente agora no voto visto do deputado João Amin. Vossa Excelência, como relator, deseja se manifestar, deputado? Só votar? Então, primeiramente, nós temos que deliberar sobre o voto do relator, que é pela aprovação. Caso ele não seja aprovado, permanece o voto vista do deputado João Amin. Em votação, quem estiver com o relator, deputado Fabiano. Com o Fabiano? Não. Voto primeiro com o Fabiano ou com... Primeiro é o voto do relator, que é o Fabiano. Ah, não. Então eu voto com o Fabiano. É para votar com... só por uma questão de esclarecimento. Levanta a mão quem vota com o Fabiano, é isso? Isso.
Quem vota contra. Quem vota contra... Tá. Eu voto com o Fabiano, então, só para deixar claro. 4 votos contrários, né? Deputado Maurício, os 3 aqui. Então, fica rejeitado o relatório do eminente relator deputado Fabiano e, com isso, prevalece o voto vice deputado João Amin. Vossa Excelência pode continuar, deputado João. Parecer o ofício 620 de 2019 comunica a extinção da Associação Coro Lírico Catarinense, a Colírica, de Florianópolis. Na verdade, a entidade encaminhou toda a documentação. Ocorre que apenas 6 dias depois publicou a Lei 16733/2015, que consolidou as leis de declaração de utilidade pública. E devido ao exíguo tempo decorrido entre a publicação de uma outra lei, não foi possível constatar aquela autorização do nome da entidade. Sendo assim, além do já referido item 1047, anexo único da Lei 16733, há de revogar também a Lei 16731/2015, ainda em vigência, já que ambas referem-se à Associação Coro Lírico Catarinense. Portanto, apresento o anexado o projeto de lei que promove as devidas revogações. Diante do disposto, no âmbito da comissão, voto pela tramitação do ofício 620 de 2019. Tem o parecer do eminente relator ofício 620.8 pela aprovação. Em discussão, em votação, aprovado. Também um pedido de diligência, o projeto 232.4 de 2019, que trata-se do projeto de autoria do deputado Ivan Nats, dispondo sobre as infrações de trânsito e guarda de veículos envolvidos em ocorrências, com o propósito de estabelecer que, diante de uma infração, a autoridade notificará o condutor, o qual terá prazo de 7 dias úteis para demonstrar saneamento das irregularidades junto ao órgão executivo de trânsito. O meu pedido de diligência é à Casa Civil para que encaminhe os autos à manifestação do DETRAN. PL 232 tem como relator o deputado João, que faz sua manifestação pela diligência. Em discussão, em votação, aprovado. Projeto de lei do deputado Márcio Machado, 128.5/2019, que obriga as concessionárias de telefonia fixa e celular a cancelarem a multa de fidelidade na forma que menciona. Vamos direto ao voto. Cuida o projeto de lei em estudo, como já identificado acima, sobre o cancelamento da multa por quebra de fidelidade imposta pelas concessionárias de telefonia fixa e celular. Neste contexto, para evidenciar a conclusão que se pretende sobre a matéria, colho dos autos especificamente a manifestação da PGE, as folhas 14 e 15, posição do STF de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pela Associação de Operadoras de Celular, a CEL, julgada improcedente por unanimidade contra a Lei 6295 de 2012, do Estado do Rio de Janeiro, que obriga as operadoras de telefonia fixa e celular a cancelar a multa de fidelidade quanto o usuário comprovar que perdeu o emprego após a adesão do contrato. Ação direta de inconstitucionalidade, Lei 6295, 2012, do Estado do Rio de Janeiro, prestadoras de cancelamento de multa contratual de fidelidade alegada à usurpação de competência privativa da União para legislar sobre a exploração de serviço de telecomunicação. E coloco no voto toda essa ação direta de inconstitucionalidade. Destaco, corroborando o julgado citado acima, que a proposta em estudo trata da relação de consumo com vistas à proteção do usuário, que após perder o emprego pretende interromper um contrato com empresa de telefonia, haja vista a superveniência de condições inesperadas que o impedem de arcar com o que foi previamente acordado, desobrigando-o do pagamento da multa por quebra de fidelidade. Dito isso, observo que quanto à configuração sobre o aspecto da constitucionalidade formal, percebo que a matéria em estudo vem estabelecida por meio de projeto de lei, uma vez que não reservada à lei complementar nos autos do artigo 57 da Constituição Estadual. Ainda sob a ótica da constitucionalidade formal, denoto que o objeto da matéria em comento não está incluído entre aqueles reservados de forma privativa ao governador do Estado, especificamente o termo do parágrafo 2º do artigo 50 da Carta Política Catarinense. No tocante à constitucionalidade, sob o aspecto material, ao meu ver, o projeto de lei está em consonância com a ordem constitucional vigente. No entanto, referentemente aos aspectos regimentais de observância obrigatória no âmbito desta comissão, verifiquei a necessidade de adequar a presente proposta às formalidades da lei complementar 589, de 18 de janeiro de 2013, razão pela qual apresento emenda substitutiva global da lei que ora aprecio. Ante o exposto, com fulcro no artigo 144 e 210, ambos do regimento interno desta Casa,
Voto no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça, observada a emenda substitutiva global em anexo pela admissibilidade da continuidade da tramitação processual do projeto de lei 128.5/2019, reservada a análise mérito às demais comissões permanentes, para tanto especialmente designadas pelo primeiro secretário da mesa, folha 2. Também, PL 128.5, tem um parecer do eminente relator pela aprovação com uma emenda substitutiva, do qual foi colocado por ele mesmo. Nota fiscal segura que dispõe sobre o estímulo à cidadania fiscal no âmbito do Estado de Santa Catarina. Autor, deputado Vicente Caro Preso. Bom, a matéria foi lida no expediente da sessão plenária no dia 6 de agosto de 2019. Na sua justificativa, o autor da proposição enfatiza que o programa Nota Fiscal Segura pretende ser uma alternativa para a captação de recursos a serem destinados a instituições do terceiro setor e aos indivíduos participantes do processo, a exemplo dos programas já existentes em outros estados da federação. Com efeito, a proposta legislativa em comento vem estruturada em 17 artigos. O artigo 1º do projeto trata da instituição do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de Santa Catarina, Programa Nota Fiscal Segura. Os artigos 2º, 3º, 6º, 7º e 7º-A, ao tratarem de créditos tributários, prevêem concessão de crédito do Tesouro do Estado, o limite e o percentual de crédito a ser concedido, e também que a Secretaria de Estado da Fazenda poderá estabelecer o cronograma para a implementação do programa e especificamente em relação aos créditos, e também a forma e as condições que a utilização dos créditos serão feitas. O artigo 8º, 8º-A e 8º-B tratam da campanha de educação, da divulgação das estatísticas e informações do consumidor ao consumidor pelo fornecedor. O artigo 9º prevê a multa ao fornecedor. E os artigos 10, 11, 12 e 13 tratam, respectivamente, do relatório de prestação de contas e balanços, cadastro no portal de programa de interessados e edição do decreto do Poder Executivo para instituição e operacionalização, bem como recursos orçamentários para a aplicação da almejada lei. Portanto, nesta fase do processo legislativo, cabe a esta comissão, segundo os artigos 144 e 210 do Regimento Interno, analisar a matéria contra a admissibilidade à luz dos aspectos da constitucionalidade, legalidade, juridicidade e regimentalidade. Não há, no ponto de vista deste relator, qualquer inconstitucionalidade, legalidade e antijuridicidade no presente projeto de lei. Além disso, verifica-se que o projeto encontra-se adequado à boa técnica legislativa. Ante o exposto, voto pela tramitação do projeto de lei, admitindo-o. PL 260 tem o voto eminente do relator pela admissão da matéria. Em discussão, com a palavra do deputado Milton, depois do deputado Maurício. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, todos que nos acompanham, eu vou pedir vistas em gabinetes, senhor presidente, respeitando o voto do deputado João Amin, mas como nós temos um projeto de lei, inclusive discutimos isso aqui na sessão na semana passada, de nossa autoria, que é anterior a esse, que institui o cadastro do bom cidadão em Santa Catarina, que trata-se exatamente do mesmo objeto, só que o nosso projeto não cria já as regras definidas e o nosso projeto dá essa condição do Estado estabelecer regras. E como a lógica de tramitação aqui, que os projetos idênticos devam ser apensados ao projeto anterior, eu vou pedir vistas para poder oferecer o voto de apensamento à matéria por tratarem de matérias similares. Visto. Deputado Maurício. Senhor presidente, eu também iria pedir vista, mas eu não vou pedir, eu vou solicitar ao deputado Milton, concordo com o posicionamento de Vossa Excelência, que consulte a FIES, que eu sei que já manifestaram interesse em conhecer esse projeto, né? E a própria Secretaria da Fazenda, para a gente já trazer um projeto amplamente discutido. Então, senhor presidente, eu deixo de pedir vista para depois acompanhar, acredito, o relatório do deputado Milton Alves. Só acrescentando a informação, o nosso projeto já foi diligenciado e com pareceres favoráveis de todos os órgãos diligenciados. Visto em gabinete o deputado Milton.
Deputado João, Vossa Excelência encerrou, deputado João? Sim, senhor presidente. Muito bem. Deputado Vampiro, com a sua equiescência, eu cheguei em terceiro, não consegui chegar antes que Vossa Excelência, e ia ceder meu espaço para o deputado Milton, que tem uma audiência às 11. Ah, cedo também. Se Vossa Excelência Cedo. cede o espaço. Cedo. Milton. Deputado Milton. O deputado Vampiro também cede o espaço. Vossa Excelência tem um compromisso às 11 horas. Eu fico Vossa muito Excelência grato. pode relatar, então. É tão difícil conseguir uma audiência no Estado. Eu estou há 3 meses solicitando uma audiência na Secretaria da Saúde e o secretário marcou para hoje às 11h30. Já não vou aceitar esse negócio. Eu não vou perder essa oportunidade por tratar-se de um tema muito importante para a saúde, principalmente do Alto Vale do Itajaí. Então, agradeço os nobres colegas. Senhor presidente, primeiro eu tenho a devolução de vistas ao projeto de lei 338.2/2017, que institui a política estadual de mobilidade por bicicleta e cria programa Bicicleta em Santa Catarina. Eu devolvo a sem manifestação, senhor presidente. Que é o que... Vossa Excelência está devolvendo, né? Deputado João Amin já apresentou. Pedido de vista. Ah, também tem pedido de vista, né? Não, eu tenho um voto vista, desculpa. Ah, tem um voto vista, né? Eu tenho pedido de vista. Mantém o pedido? Não tem? Quero fazer. Então, vamos recapitular. 338 do deputado Valdir Cobalcini é a da legislatura passada, que teve o voto do relator deputado Jean pela aprovação. Num voto visto, o deputado João Amin deu pela rejeição da matéria. Coloco em discussão. Pode? Vista em gabinete o deputado Vampiro. Vossa Excelência pode continuar, deputado Milton. O voto do... Só esclarecendo, o voto do deputado João Amin é pela prejudicialidade desse projeto, por já estar tramitando um com o mesmo teor. Tramitou os dois, aprovou-se uma lei, ou já é lei, sancionada pelo governador, e o projeto do deputado Cobalcini trata sobre o mesmo assunto. Exatamente, é prejudicialidade. O deputado Vampiro, que é um estudioso da matéria, pediu vista para achar uma solução. Vossa Excelência pode continuar, deputado. Parecer ao projeto de lei número 0132.1/2019, da nova redação ao artigo 12 da Lei 17/2001 de 2017, que consolida as leis que dispõem sobre a concessão de pensões no âmbito do Estado de Santa Catarina, a fim de majorar a idade dos beneficiários. O projeto é de autoria da deputada Paulinha, e ela prevê aqui a alteração da idade de 12 para 14 anos, porque hoje o Estado paga, no caso de nascidos múltiplos de 3, né, em famílias de baixa renda, o Estado paga até os 12 anos. E a proposição é até os 14, porque daí a criança já está na idade de ingressar o menor aprendiz e assim por diante. E também coloca o cadastro no CAD único, que
dessa forma, acaba compensando o que o Estado gastaria mais, em função de que, uma vez estar no CadÚnico, são as regras, né, de até 50% de um salário mínimo. E nesse aspecto, sem entrar em maiores detalhes, o nosso voto é pela admissibilidade da matéria, senhor presidente. PL 132.1 tem o voto pela admissibilidade do relator em discussão. Senhor presidente, se me Deputada permite, Paulinha. eu quero trazer para os colegas como essa pauta chegou para mim. Antes ainda de deputada, na condição de prefeita, acompanhando como presidente da ANFRE os trabalhos da ADR, um funcionário do Estado, porque assim, quem recebe a pensão de trigêmeos, eventualmente está sujeito a sofrer a visita técnica de um agente público do Estado, da assistência social, para identificar se de fato as crianças estão sendo acompanhadas, enfim. Porque é um benefício de R$ 1.200, se não me falha a memória. É um valor interessante. Ocorre que numa dessas visitas, este agente público que esteve com uma família, encontrou uma família que morava num prédio à beira-mar de Balneário Camboriú, numa condição muito melhor do que a média das famílias catarinenses, e que recebia o benefício, porque a lei, na verdade, a lei fala de uma comprovação de renda de 75% do salário mínimo por filho. Só que o mais importante do projeto, eu quero dizer para vocês, é a inscrição no CadÚnico, porque o CadÚnico não tem choro. A família que está no CadÚnico é pobre de verdade. Porque os critérios de inscrição... Porque eu penso assim, só você... A lei no passado, ela não tinha, evidente, essa possibilidade do CadÚnico quando foi criada. Você ter trigêmeos e ter posses e ter bens não justifica essa bolsa. O fato é que o Estado vem concedendo esse benefício para muitas famílias no Estado que têm trigêmeos, mas que não têm necessidade de assistência social, porque a comprovação de renda é subjetiva. Então, o propósito mais importante é manter a questão do CadÚnico. Nós acabamos ampliando a idade de 12 para 14, como o Milton disse, porque aí a criança sai, aos 14 ela já pode ingressar no menor aprendiz. Aquele trigêmeo que vem de uma família realmente pobre e em condição de vulnerabilidade. Mas, se porventura os deputados acharem que desejam fazer a supressão dessa questão, se houver alguma dúvida, algum impasse em relação à constitucionalidade, pela suposta criação de despesa, eu não me importo. O que eu quero mesmo é que o Estado pare de dar benefício para quem não precisa e não merece. Eu acho que o dinheiro do Estado tem que ser reservado para as famílias realmente carentes, e o CadÚnico é um instrumento, uma ferramenta que nos protege desse tipo de gasto desnecessário, vamos dizer assim, né? Era isso, senhor presidente. Deputado João. Bom, presidente, eu tenho umas observações a fazer. Esse projeto ele foi diligenciado à Secretaria de Estado da Fazenda, Secretaria de Estado da Administração, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e todos os 3 órgãos foram contrários. No caso do Ministério Público, o Ministério Público concordou do aumento de 12 para 14, porém, na verdade, ele recomenda que essa análise para a utilização do CadÚnico, ele precisa de uma análise mais cautelosa. Porém, eu acredito que o projeto seja importante, pelo menos para gerar discussão. Eu não vou votar contrário, nem pedir vista, mas eu não poderia deixar de fazer essas observações. As 3 secretarias consultadas foram contrárias, muitas até elogiaram, dizendo que o projeto é revestido de grande relevância. Porém, o Ministério Público fez essa análise que eu gostaria de deixar registrado, mas não vou ser contrário à tramitação do projeto, porque eu acredito que várias discussões acontecem, e mesmo, às vezes, o projeto não sendo aprovado, tendo, em algum momento do percurso dele, ele acaba sendo guilhotinado, vamos dizer assim, a discussão do assunto é muito importante. Senhor presidente, eu só queria fazer uma pergunta. Se foi feito um levantamento de quantas famílias seriam beneficiadas em Santa Catarina?
Nós fizemos no momento da construção da matéria, mas eu não me lembro agora para te dizer, Fabiano, mas mais de 100 famílias, são 113? Ó, minha assessoria está me ajudando aqui. São 113 famílias que são beneficiárias hoje, das quais uma parte significativa delas não tem a necessidade econômica. O parecer contrário das secretarias, ele veio justamente, Milton, por causa da o suposto acréscimo de despesa dos 12 para o 14. Eu não sei se vale a pena para a gente não... Porque se vem parecer contrário, a gente sabe que depois o governo vai vetar. Daí vai nos competir derrubar veto, manter veto. Se vale a pena, e aí é uma consulta que eu faço aos colegas, um pedido de auxílio realmente, principalmente para o Milton, que é o nosso relator. De repente, a gente suprime essa parte que pode gerar a dúvida da inconstitucionalidade, mas mantém a questão do CAD único, né, para o Estado poder regular isso aí, pagar para quem merece, enfim, não sei. É uma situação, né? Eu poderia concluir, como relator, o deputado João Amin levantou muito bem as diligências, eu não as citei aqui propositalmente, mesmo porque a forma como as diligências voltaram, elas foram no âmbito de você infringir a lei de responsabilidade fiscal. Mas essa lei que está sendo proposta aqui pela deputada Paulinha, ela é muito mais restritiva e ela reduz, porque quem vai para o CAD único é só 50%, hoje a lei é 75%. E você não tem os critérios formais como quem está escrito no CAD único tem para se fazer justiça realmente a quem precisa. Por isso que eu dei o voto pela admissibilidade, ignorando os pareceres contrários dos órgãos do governo. Deputado Monselim. Deputada Paulinha, eu acho muito louvável esse projeto e eu concordo plenamente que até os 14 anos, crianças e adolescentes precisam de assistência, até porque eles não têm fontes de renda própria. Até para não ter o risco de que o governo vete e depois nós teremos que derrubar o veto, aquela polêmica toda, eu até sugeriria, também não vou votar contrário aqui, mas para evitar isso poderia ser feita uma indicação que o governo tivesse a iniciativa desse projeto de lei, porque daí acabaria com todos esses vícios de iniciativa que aumenta a despesa para o governo, tem a questão da responsabilidade fiscal. É uma sugestão. Muito bem. Vossa Excelência deseja... Eu acho que nós poderíamos votar a questão da admissibilidade e ela vai para a comissão de mérito e a deputada autora da lei tem condição de trabalhar isso junto ao governo, né, antes de levar a plenário. Então, nós cumprimos aqui a nossa missão de deixar que o projeto continue. Deputado Maurício. Eu acompanho aí o pensamento também do deputado Mocelin. Eu tive a aprovar nessa casa um projeto que exige 3 anos de atividade jurídica ou policial para o concurso a delegado de polícia. Esse projeto foi aprovado aqui, foi sancionado pelo governador e não houve adim do Estado. Agora, o Ministério Público, ele procurou a Secretaria de Segurança e eles concordam com o projeto, mas entendem que ele é inconstitucional pelo vício da iniciativa. Então, nós até deixei lá com o secretário Douglas o projeto, para que venha um projeto do Executivo para a gente corrigir essa distorção. O projeto está aprovado, por enquanto é lei, mas para não ter essa discussão, então o Ministério Público, com bom senso, concorda, mas pediu uma lei de origem do Executivo. Então, acho que é prudente dentro do que foi falado aí. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Vamos deliberar, então, senhores deputados. PL 132 tem o parecer do eminente relator, que é pela admissibilidade. Em votação. Se estiverem de acordo com o relator, permaneçam como estão. Aprovado. Vossa Excelência pode dar continuidade, deputado Milton. Projeto de lei 187.5, 2019, autor o deputado Laércio Schuster, que altera a lei 15.617 de 2011, que dispõe
que todos os atos oficiais dos poderes executivo, legislativo e judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e dos órgãos que especifica que impliquem na realização de despesa pública deverão ser publicados no Diário Oficial do Estado, com o fim de incluir a publicação de ingressos, transferências e receitas públicas no âmbito do Poder Executivo. A alteração pretendida tem o efeito de incluir na lei o dever de publicação de todas as rúbricas de ingressos, transferências e receitas públicas, artigo 2º. Em razão disso, é prevista, inclusive, a alteração da ementa da norma estadual, artigo 1º. Além disso, são acrescentados os parágrafos 3º e 4º ao artigo 1º da lei com a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo 3º. Os ingressos, transferências ou receitas públicas de qualquer natureza no âmbito do Poder Executivo serão publicados no momento em que ocorrerem de forma individualizada, com o maior grau de detalhamento possível, identificados, no caso de cada uma dessas receitas, os montantes recebidos por espécie. Parágrafo 4º, a publicação de que trata o parágrafo 3º será acompanhada de análise comparativa, considerando estatísticas de desempenho no último mês, no acumulado no ano e nos últimos 12 meses. Segundo a justificativa, o povo catarinense também tem o direito de obter informações não apenas da publicação dos recursos públicos, mas também de sua origem, seja ela oriundo dos tributos, das transferências ou mediante qualquer outra forma de ingresso aos cofres públicos. A lei em referência propiciou a disponibilização de informações por meio dos portais de transparência. Do seu turno, a lei ora perseguida apenas agregaria os dados de ingressos de recursos, facilitando ao eleitor contribuinte o conhecimento e controle indireto do bom uso do dinheiro público no âmbito do Poder Executivo, por ter a preponderância da administração pública estadual. Com efeito, esta proposição legislativa ampliará o acesso ao cidadão da plena transparência sobre quanto, como e onde se originam os recursos administrados na esfera pública. Ainda ao projeto de lei foi apresentada pelo próprio autor emenda substitutiva global, tendo em vista a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina pela inconstitucionalidade das expressões judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, contidas no artigo 1º, artigo 2º, parágrafo 2º e artigo 7º, parágrafo incisos 1 e 12, e artigo 5º da Lei Estadual 15.617/2011, cuja alteração persegue. Nessa linha, segundo o deputado subscritor, a proposição acessória, além de manter as inovações legais pretendidas primitivamente, visa o aperfeiçoamento do projeto de lei, de modo a adequar todos os dispositivos da Lei nº 15.617/2011 aos ditames daquela decisão da Corte de Justiça Estadual, as folhas 7 e 9. Com relação ao voto, atento aos preceitos regimentais, de acordo com os artigos 72.1, 144.1 e 210.2, no que tange a constitucionalidade, legalidade, judicialidade, regimentalidade e técnica legislativa. Inicialmente, o projeto de lei buscou, na sua redação original, a alteração dos dispositivos que menciona a Lei 15.617/2011, com o fim de imputar ao Poder Executivo os atos que impliquem em realização de despesas públicas, também o dever de publicação de todas as rúbricas de ingressos, transferências e receitas públicas na forma dos parágrafos 3º e 4º, que pretende acrescentar ao artigo 1º do texto legal em vigor, artigo 2º do PL. Mais adiante, a emenda substitutiva global das folhas 7 e 9 mantém o conteúdo das disposições propostas no texto original, porém modifica os dispositivos pertinentes na lei estadual em apreço, visando atualizá-los à decisão jurídica
que reputou a inconstitucionalidade das expressões em seus dispositivos alusivos ao Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, no que tange aos deveres nela previstos. No que diz respeito à constitucionalidade sob ótica formal, observo que a matéria vem vinculada por meio da proposição legislativa correta à hipótese projeto de lei ordinária, na medida em que o tema não é reservado à lei complementar e não está disposto constitucionalmente entre aqueles privativos do governador do Estado, conforme se pode inferir no conteúdo da decisão promanada do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, na ADI, que considerou inconstitucional a Lei 15.617 de 2011, nas partes em que imputa os deveres nela estabelecidos ao Poder Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas. A modificação legal proposta pelo projeto de lei de publicar todas as rúbricas de ingressos, transferências e receitas públicas nos termos nele previstos revela-se em sintonia com o texto constitucional em vigor, sobretudo considerando o princípio da publicidade postulado que deve nortear a administração pública, inscrito no artigo 37, capítulo da Constituição Federal. No que tange à legalidade, a matéria, na forma da proposição acessória, também está em consonância com a legislação infraconstitucional vigente. Por fim, os demais pressupostos de observância desse colegiado entendem que o projeto de lei, nos termos da emenda subsidiária global, na minha opinião, está apto à tramitação nesse Parlamento e o nosso voto é pela admissibilidade, senhor presidente, com tramitação processual do projeto 187.5 na forma de emenda subsidiária global nas folhas 7 e 9. Tem o parecer do eminente relator pela admissibilidade do PL 187 em discussão. Deputado Vampiro. Deputado Milton, você que é o relator e estudou bem a matéria, por isonomia, a LESC não deveria ser retirado? O Legislativo? Não, ela não tratou daquele... Ela não tratou da LESC, nesse caso, e por isso nós nos ativemos àquela alegação de constitucionado em relação aos poderes, mas poderia ser incluída a LESC, sim. Com autorização do relator, eu gostaria de incluir a FECOAGRO, a OSESC e a FETAESC também. Esse é o outro. Esse é o outro projeto de lei, João. Estás acima já, calma aí. Ah, não, acho. Não acelera. É o 187. Não, Milton, é que na verdade, por isonomia, na minha concepção, a LESC deveria... É só esse o registro que eu tinha que ser feito. Nesse sentido. Na ementa consta. Na ementa consta, por isso. Ficou lá em cima no... Nós podemos incluir a LESC também. Tirar. Retirar a LESC, é que não menciona ali, então seria mencionado no relatório. A gente pede para a assessoria colocar na emenda. Ok. Obrigado, senhor presidente. Satisfeito. Legal, podemos deliberar? Em votação, se estiver de acordo com o relator, permaneça como estão. Aprovado. Eu tenho 3 projetos pelo diligenciamento. Como o deputado João já se manifestou sobre eu vou ler cada um. Então, diligência ao projeto de lei 286.7/2019, nos termos regimentais, dispostos no inciso tal, acho que não precisamos ler isso tudo. A diligência é um projeto do deputado Altair Silva, com vistas dispõe sobre a permanência da equipe de assistência médica e ambulância nos locais de realização de provas de vestibulares, concursos públicos ou privados, shows e outros eventos similares no âmbito do Estado de Santa Catarina. Diligência ao secretário de Estado da Casa Civil, à Secretaria de Segurança Pública e especialmente à Secretaria da Saúde, com vistas à manifestação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Excelência, pode relatar todos que for de diligência, que daí a gente bota em bloco. O próximo é o 280, que é um projeto de autoria do padre Pedro Baldissera, com vistas a dispor sobre o Programa Estadual de Redução de Agrotóxico, PROERA. E nós estamos bem nessa fase de debate sobre isso. Então, nós estamos solicitando diligência aqui ao secretário da Casa Civil, Agricultura,
com vistas à manifestação da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural, a EPAGRE, também a SIDASC, a Secretaria de Estado da Saúde, a Federação dos Trabalhadores da Agricultura, FETAESC, a Federação da Agricultura, FAESC, e vou incluir aqui, a pedido já do deputado João Amin, FECOAGRO, OSESC, FETAESC já está, tá? E também nós vamos colher manifestações de todos os sindicatos associados, além das associações de agricultores formalmente constituídos no estado de Santa Catarina. Senhor presidente, apenas pedir para incluir a FETRAF e também o Fórum de Combate aos Agrotóxicos do Ministério Público. De acordo. Outra diligência, projeto de resolução 11.4, de autoria do deputado Fabiano da Luz, que tem como objetivo denominar promotor público e poeta Cruz e Souza o espaço didático-cultural da Assembleia Legislativa, e essa diligência é para a manifestação da mesa diretora dessa casa, senhor presidente. Então, bem, vamos deliberar em bloco PL 286, PL 280, PRS 11.4, ambos têm o relatório do eminente relator para diligenciamento. Em bloco, em votação. Se estiver de acordo, permaneça como estão, aprovado. Senhor presidente, eu vou retirar de pauta o PL 480.7 de 2015. Então, era isso que eu tinha para relatar. Muito obrigado a delicadeza dos pares por ter me permitido fazer os relatórios em função de compromisso. Muito bem. Furar a fila. Desejamos sucesso a Vossa Excelência na audiência lá. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Vampiro, Vossa Excelência está com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos. Parecer ao projeto de lei 186.4/2019, de lavra do autor, deputado Felipe Estevão. O projeto trata-se do portal de transparência dos conselhos de políticas públicas pelo Estado de Santa Catarina, pelos municípios de Santa Catarina, e estabelece outras providências. O projeto foi tramitado nesta casa, onde nós pedimos uma série de diligências respondidas e acostadas às folhas 19 e 40. A matéria proposta nesse projeto pretende ordenar a forma dos portais de transparência dos conselhos de políticas públicas. A Secretaria de Estado da Fazenda, através da consultoria jurídica, se manifestou com relação ao aspecto legal, dizendo que a Constituição Federal consagrou o direito ao acesso à informação, conforme prescreve o artigo 5, inciso 14 e 33 e artigo 37, parágrafo 3º, inciso 2º da Constituição. Já a Secretaria de Administração, através da consultoria jurídica, analisou o projeto com maior profundidade, exarando o parecer nas folhas 30 e 36, apontando que o projeto está em consonância com o princípio constitucional do acesso à informação e está em conformidade com a Lei Nacional 12.527/11, que regula o acesso à informação. E mais, o parecer diz que a matéria não é de competência privativa da União, está na competência legislativa residual dos Estados, em legislativa em caráter suplementar, artigo 24, parágrafo 2º da Constituição Federal. Outrossim, não é matéria privativa do governador do Estado e encontra-se nas competências da Assembleia Legislativa, artigo 39 da Constituição Estadual. Por fim, requer que a Secretaria suprima o artigo 2º, parágrafo único e o artigo 4º, parágrafo único, porque a matéria não está nas competências da referida Secretaria. O Tribunal de Justiça se manifesta às folhas 38 e 40, dizendo que não existe Conselho Estadual vinculado ao Poder Judiciário e que tenha gerência sobre tal, seja membro ou repasse de recursos financeiros. Assim, pede a sua exclusão do projeto. Portanto, o projeto de lei apresentado é constitucional e legal, mas há necessidade de adequação para retirar os municípios, o Legislativo e o Judiciário do projeto de lei, bem como fazer a adequação requerida pela Secretaria de Estado de Administração e o ajuste legal e de técnica legislativa através da emenda substitutiva global que ora apresenta. Diante o exposto, no âmbito desta comissão, voto pela aprovação do projeto de lei através da emenda substitutiva global feita por nós. Era isso, senhor presidente e vice-presidente Milton Obos. Senhores deputados, projeto de lei 186.4, 2019, de autoria do deputado Felipe Estevão. O voto é pela aprovação com a emenda substitutiva global, retirando entes que não compete a essa lei. Em discussão. Senhor presidente, é curioso que o deputado Felipe
peça para instituir no portal de transparência os conselhos, no mesmo tempo que o governo federal e o Estado estão cortando as transparências, mas eu voto favorável ao nobre deputado, e só dizendo que se o senhor for dar explicações nos próximos projetos, que o meu xará Fabiano fica aqui do lado para traduzir algumas palavras. Obrigado. Em discussão, não falei nada hoje, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado, senhor presidente, e devolvo a presidência a vossa excelência. Parecer ao ofício 3.0/2019. O ofício trata da renúncia do Instituto Arco-Íris de Florianópolis quanto à respectiva declaração de utilidade pública estadual. De análise aos autos, verifica que a entidade em comento renuncia ao título de utilidade pública estadual que lhe foi conferido pelo item 906 do anexo único da Lei 16.763, de 15 de outubro de 2015, que consolida as leis que dispõem sobre o reconhecimento de utilidade pública no Estado de Santa Catarina, tendo em vista a determinação do Ministério da Justiça para que proceda à renovação do título na OCISP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Portanto, para que a manifestação do Instituto seja atendida, faz-se necessária a revogação do item 906 do anexo 1 da Lei 16.763 de 2015, nos termos do projeto de lei que ora apresento em anexo. Era esse o meu relatório, senhor presidente. Era o meu parecer ao ofício. É o ofício 3.0, é isso? 3.0. Em discussão. Em votação, se tiver de acordo com o relator, permanece como estão. Aprovado. Senhor presidente, projeto de lei de autoria do deputado Jerry Comper trata de uma alteração à redação da linha C do inciso 1º e parágrafo único do artigo 2º da Lei 14.219 de 2007, que dispõe sobre o registro de empresas para execução de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros e estabelece nova redação ao artigo 4 da Lei 5.684 de 80. Não tem nada a ver com o do Mocelin. Aqui, na verdade, o que ele pede, Mocelin, é a ampliação da vida útil do automóvel, perfeito? Então, diante desse fato, a Casa, através do ofício, diligenciou a Associação das Empresas de Transporte Turístico de Santa Catarina, dia 11 de junho, e através do ofício, diligenciou a Secretaria da Casa Civil com protocolo dia 12 de junho. Não há no processo diligência para a ARESC, a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Santa Catarina. A Folha 11 foi devolvido o projeto e esse relator tem as respostas das diligências por decurso e prazo, mas é necessário a tramitação desse projeto de lei, a manifestação do secretário da Casa Civil em relação à ARESC. Diante desse fato, solicito nova diligência. PL 122 tem pedido do eminente relator para um novo diligenciamento. Em discussão. Senhor presidente, eu só quero fazer um pequeno comentário aqui, porque esse projeto está aumentando de 20 para 30 anos a vida útil. 15 para 30. 15 para 30, para os automóveis que transportam pessoas. Isso, perfeito. Os caminhões que transportam frangos e suínos é 5 anos a vida útil. E eu lembro que nos municípios tem um grande debate em cima disso, porque os ônibus escolares são 20 anos. E vem se reduzindo para 15 e a ideia é se reduzir para 10. E nós estamos pegando no transporte de pessoas e jogando para 30 anos. Acho que depois da diligência vale a pena a casa aqui nós fazer um bom debate. Perfeito. Tudo bem. Em votação, se estiverem de acordo com o relator, permaneça como estão. Aprovado. Senhor presidente, parecer ao ofício 276.1 de 2016. Esse é um pouco mais complexo, porque a matéria foi lida no expediente da sessão de 22 de junho de 2016. E após 3 diligenciamentos, João, foi encaminhada essa comissão de Constituição e Justiça por devolução às 3. Inclusive, a última por AR também não foi respondida. Não? A última, parecer. Ocorre que as diligências suscitadas não foram plenamente atendidas, visto que a Lei de Utilidade Pública Municipal, que precita a entidade em vigor, é de lei de 1964, conforme demonstrado no sítio eletrônico das leis municipais de Joinville, cuja emenda é diferente daquela proposta. Nesse contexto, observa-se pelos documentos presentes nos autos que houve mudança do nome da entidade para Sociedade Floresta de Joinville, sem, contudo, haver lei municipal vigente que tenha alterado a denominação da entidade. Fato que impede na esfera estadual a solicitação da pretendida modificação nos termos do artigo 7, caput e parágrafo único da Lei 16.773 de 2015, a qual exige que a lei municipal seja atualizada. Diante deste fato, em virtude da não atualização da lei municipal, que nesse caso fica prejudicada, conclui-se pela rejeição e pelo arquivamento do parecer ao ofício. Obrigado, senhor presidente. Em discussão.
estiverem de acordo com o relator, permaneçam como estão. Aprovado. Vossa Excelência concluiu, né, deputado Vampiro? Deputado Fabiano, vejo que Vossa Excelência está com vontade e disposição para trabalhar. Sebo no rinho, o senhor ia falar, né? Senhor presidente, eu tenho aqui eu vou te retirar de pauta o PL 0111.7, de autoria do deputado Márcio Machados, que teria uma nova diligência, mas eu entreguei a ele mesmo para corrigir. Então eu tenho parecer ao projeto de lei 189.7, de proposição de autoria do deputado Rodrigo Minotto, que, conforme descrito no artigo 1º, pretende vedar a cobrança pelas operadoras de telefonia celular de mensalidades, multas ou quaisquer valores correspondentes aos encargos de cancelamento ou suspensão de plano de telefonia a partir da comunicação de boletim de ocorrência pelo consumidor, da ocorrência de furto ou roubo do aparelho celular durante a vigência do contrato de permanência mínima. Na justificativa, o autor observa que o projeto de lei quer proibir a cobrança pelas operadoras de telefone de mensalidades, multas ou quaisquer valores correspondentes aos encargos de cancelamento ou suspensão do plano a partir da comunicação pelo consumidor da ocorrência de furto ou roubo do aparelho celular durante a vigência do contrato de permanência mínima. Eu vou para o voto aqui. Em consonância com o que preconiza o regimento interno desta Casa em seu artigo 144, nesta fase processual, cabe analisar os aspectos da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e de técnica legislativa, função pertinente à Comissão de Constituição e Justiça. Da análise do mérito, anota inicialmente que, muito embora a Carta Magna, no seu artigo 24, disponha sobre a competência concorrente entre União e Estados para legislar sobre consumo e responsabilidade por dano ao consumidor, conforme mencionado pelo autor em sua justificativa, a matéria em análise trata de disciplinamento e organização de serviços na área de telecomunicações de competência exclusiva e privativa à União, conforme disciplinados nos artigos 21 e 22. No artigo 21, compete à União explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de telecomunicação nos termos da lei que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. O artigo 22 compete privativamente à União legislar sobre águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. Diante do exposto, com base nos artigos 144 e 210, ambos do regimento interno desta Casa, voto no âmbito desta comissão pela inadmissibilidade da tramitação do projeto de lei, senhor presidente, entendendo que, mesmo não concordando com muita prática das agências de telecomunicações, é responsabilidade da União e não nossa. PL 189, em discussão. Fernando Vampiro. Na verdade, o eminente deputado Fabiano, ele utiliza o artigo 22, né? 22, né? Mais à frente tem o 24, que na verdade o 24, ele, em tese, poderia fazer uma analogia muito grande em interpretação desse projeto de lei. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre 5. Produção e consumo. E aí, na nossa Constituição Estadual, diz que não é competência privativa do governador, no item 6º do Código, dizendo que não é privativo do governador. Eu entendo que consumo e produto, mas não vou entrar nesse mérito, mas só para meu entendimento é um pouco divergente nesse sentido, que poderia ser... Daí eu vou acompanhar o Fabiano, mesmo divergente. Eu, na verdade, gostaria de pedir vista, senhor presidente. Se o Fabiano me permite, eu gostaria de avaliar com um pouquinho mais de calma a matéria. Vista em gabinete do deputado Paulinha. Parecer ao projeto de lei 210.9 de 2019,
Trata-se de proposição legislativa de autoria do deputado Felipe Estevão, que obriga os estabelecimentos de ensino públicos e privados no estado de Santa Catarina a adaptarem a prática de educação física aos alunos com deficiência ou com mobilidade reduzida. O projeto de lei dispõe ainda no seu artigo 3º que o corpo docente responsável por ministrar as aulas de educação física deverá ser qualificado por meio de capacitação que inclua temáticas específicas de acordo com a deficiência ou a mobilidade reduzida de cada aluno. O voto inicialmente destaca-se que, embora a proposta legislativa em exame tenha o nobre propósito de pretender a inclusão de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida no ambiente escolar, especificamente na prática de educação física, há de se verificar o alcance dessa pretensão no tocante à deflagração do processo legislativo quanto ao objeto do presente projeto de lei. Nesse contexto, cabe observar que a matéria em estudo alcança tema afeto à educação, cuja competência é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal. Além disso, a Lei Federal 9.394, de 20 de dezembro de 96, estabelece as diretrizes e bases da educação, prevê no seu artigo 10º que cabe aos Estados integrar e coordenar ações juntamente com seus municípios para a elaboração e execução de políticas educacionais em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação. Nesse sentido, também a Lei 741, de junho de 2019, dispõe sobre a estrutura organizacional básica e o modelo de gestão da administração pública estadual no âmbito do Poder Executivo e estabelece outras providências. Não vou ler tudo aqui, mas ante o exposto, por vislumbrar a inconstitucionalidade formal da proposta nos termos dos artigos 32 e 71 da Constituição do Estado, voto pela inadmissibilidade da continuidade da tramitação processual do projeto de lei 210, não sem recomendar que por meio do regimental procedimento de indicação seja medida sugerida pelo autor ao chefe do Poder Executivo. Desculpe aí, Fabiano, mas inadmissibilidade, senhor presidente. Que é sugestão ao governo. Em discussão, parecer do ministro relator. Em votação, se estiverem de acordo, permaneça como estão aprovados. E também eu tenho um parecer, a proposta de emenda à Constituição do Estado ao projeto 007.5, que acrescenta o artigo 183A à Constituição do Estado de Santa Catarina para incluir a necessidade de autorização prévia da Assembleia Legislativa para eventual execução de programas e projetos, produção ou uso de substâncias químicas ou fontes energéticas não renováveis que constituam ameaça potencial ao ecossistema natural e à saúde humana. O projeto é de autoria do deputado Silvio Drevec e outros. Este projeto, senhor presidente, já teve aprovação em várias casas legislativas, vários estados. Foi assinado por 16 deputados aqui da Assembleia Legislativa e o parecer é pela admissibilidade formal e continuidade da PEC. PEC 7.5 tem um parecer do ministro relator pela admissibilidade em discussão. Em votação, se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Não só fazer um registro, porque na verdade tem o carvão, que é uma região muito forte lá no sul de Santa Catarina, eu sou favorável à admissibilidade, mas com discussão de mérito depois nesse sentido. Sim, senhor. Muito bem. Vossa Excelência concluiu, né? Concluí, sim, senhor. Muito obrigado. Deputada Paulinha. Eu não tenho matérias hoje, presidente. Deputado Coronel Mucilim, Vossa Excelência está com a palavra. Hoje que a Paulinha ia provar tudo. Eu perco essa oportunidade, deputado, veja só. Mas eu, na verdade, achava que tinha um outro compromisso, achei que não ia me fazer presente, por isso que não pautei. Aí não quero trazer extra pauta para não alongar mais a sessão. Obrigado.
Presidente, eu tenho 3 projetos de lei aqui e hoje eu estou bem light, então estou ao contrário do nosso deputado Fabiano da Luz. É um primeiro projeto de lei, é de autoria do deputado Jair Mioto, projeto de lei 223.3 de 2019. Aliás, eu perguntei para a minha assessoria o porquê que tem esse ponto, um número na frente, e eu acho que ele não tem significado nenhum. Porque nos anos, deveria ser anos passados, né? Que ele poderia dizer qual o ano que seria, mas não faz sentido nenhum. Eu até gostaria de saber, porque daí poderia ser retirado esse ponto 223.3.4, que não faz sentido. Só uma observação. Mas esse projeto de lei, de autoria do deputado Jair Mioto, ele altera o artigo 6º da Lei número 16.722, de 2015, que consolida as leis que conferem denominação adjetiva aos municípios catarinenses. Foi aprovado nessa casa um projeto de lei dizendo que cada município poderia ter uma denominação. E o deputado Jair Mioto, ele está sugerindo que tenha até 3 denominações. Então, basicamente, esse projeto de lei é bem simples, tem só um artigo aqui. Então, cada município poderá receber até 3 denominações adjetivas. Como aqui nós estamos tratando de legalidade e constitucionalidade e não de mérito, eu não tenho nenhuma objeção à questão de mérito, é legal e constitucional. Pelo exposto, delegando a discussão de mérito às comissões temáticas da Assembleia, proponho a aprovação do projeto de lei. PL 223, tem o parecer favorável do eminente relator em discussão. Na verdade, por exemplo, a gente discutiu aqui na semana passada, umas 3 semanas atrás, em relação ao deputado Alba, que era um projeto do capital catarinense sobre transplantes, se já existia capital. Aí foi analisado, ele é a capital brasileira da cerveja, ou seja, não infringe. Tu imagina a cidade ser conhecida como a capital catarinense da cerveja, a capital catarinense do transplante e a capital catarinense dos rios. Aí vai usar o que? Né? Qual termo usa daí? A gente vai, porque isso é para ser utilizado nas matérias. A Paulinha, que foi prefeita, sabe muito bem disso. É para ser utilizado como? Potencializar nas mídias, na propaganda institucional do município. Aí tu vai usar as 3. Acho que é um incoerente nesse sentido, até num propósito que a gente vai começar a banalizar essa titularidade, na minha concepção. Não, eu concordo, por isso que eu coloquei, deputado Vampiro, que a questão de mérito, tem outras comissões para discutir a questão de mérito e o plenário. Aqui nós estamos discutindo questão legal. E não vi ilegalidade no projeto de lei, é só isso. Eu não vou discutir o mérito aqui. Deputada Paulinha. Eu também, reitero que não dá para banalizar, porque não ajuda, não contribui com o município, mas também concordo com o deputado Mocelin que não se encontram razões para obstar nesse momento a pauta. Tá certo. Certo os 2. Qual é a comissão que vai, as 2 de mérito? Tá na capa aí. Trabalho e serviços públicos. Qual? Trabalho, serviços públicos e assuntos Trabalho, assuntos a Paulinha tem uma tarefa lá, obrigado. Muito bem. Deputado Maurício. Eu acho que nós despendermos tempo na Assembleia nessa discussão até é ruim. Porque, como foi dito aqui, a Paulinha já foi prefeita, o Fabiano, essa adjetivo do município vem inclusive no timbre. Daí pega o meu município lá, que é a capital da amizade, e vai virar a capital do leite, e amanhã depois inventa uma outra capital lá. Então, o próprio portal de entrada da cidade, tudo que identifica. Então, isso aí é para... né? O próprio Itajaí foi alterado para transformar em capital náutica ali, então foi feito... capital náutica é Santa Catarina. Eu voto pela rejeição desse projeto, porque... Eu também eu acho... Vamos matar isso, tá? Em votação, se estiver de acordo com o relator,
permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Rejeitado. Designo Vossa Excelência, deputado João, como relator agora, então, porque foi derrotado o parecer dele. Não existe um voto visto. Na verdade, quem começou o motim foi o Maurício, mas eu aceito a sua... Eu aceito a sua determinação, presidente. Vossa Excelência vai preferir o voto já ou não? Você pode preferir oralmente. Voto pela inadmissibilidade do projeto, presidente, meu parecer. Em votação, se estiverem de acordo com o deputado João Amin, permaneça como estão. Foi rejeitada a matéria, então. Continua com a Vossa Excelência. Tenho aqui um relatório e voto ao projeto de lei 134.3/2019, da autoria do deputado Sargento Lima, que ele designa como veterano os agentes das Forças de Segurança Pública aposentados ou reformados no âmbito do Estado de Santa Catarina. O deputado Maurício hoje vai ser chamado de veterano, aparentemente. Então, ele também tem só um artigo e é bem simples, e eu também não encontrei na questão de legalidade e constitucionalidade qualquer empecilho legal. Então, nesse sentido, o parecer é pela aprovação do PL nessa Comissão de Constituição e Justiça, possibilitando a discussão de mérito seja estabelecida nas comissões temáticas da Casa. Gostei dessa, Fabiana. Senhor presidente, em que pese até é uma matéria simpática, mas eu gostaria de pedir vista, porque isso infere, ainda que seja, nós tenhamos aí as comissões de mérito para discutir isso infere num adjetivo que será posto a todos os servidores públicos que estão na carreira, né, nessa carreira. Na segurança pública. Isso, na carreira de segurança pública. Então, acho que o Vossa Excelência não pediu diligenciamento nunca, né? Foi pedido, mas até agora nós estávamos aguardando desde o início do ano e não retornou. Daí, por isso que eu fiz a relatoria. Eu peço vista, senhor Mas, presidente. deputada Paulinha, se você pega o exemplo do deputado Maurício, é muito comum o bullying nessa nomenclatura, porque não é, Maurício? Porque os caras pedem se é inativo por completo ou parcialmente, né? Então o termo veterano fica mais suave. Verdade, tem certa razão, deputado. Vista em gabinete, deputado Paulinha. O último projeto de lei que eu vou relatar aqui é o PL 240.4/2018, de autoria do deputado César Valduga, que dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação pelas empresas operadoras de cartões de créditos e débitos adquirentes de máquinas adaptadas para pessoas com deficiência visual. Isso aqui foi pedido vistas, diligências, para, na época aqui, então, Comissão de Secretaria de Justiça e Cidadania, onde o PROCON, o PROCON fazia parte, e o parecer da consultoria jurídica da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, ele considerou legal, não teve vícios nenhum, opinando pelo prosseguimento, e o PROCON, ele considerou que tinha podendo haver vícios de inconstitucionalidade. Eu estive na segunda-feira da semana passada na ADVIR, Associação de Deficientes Visuais de Itajaí região, e estive ontem conversando com eles também. Eles me relatavam as dificuldades que eles possuem para fazer qualquer compra com cartão de crédito. Eles chegam a comentar que tem que pedir, dar a senha para as pessoas, para o caixa, por exemplo, para ele poder pagar uma conta. Isso não é admissível. Como é que eu vou dar a senha minha do meu cartão de crédito para alguém que eu não sei quem é, muitas vezes, para poder fazer uma compra sem depender de uma pessoa de confiança que eu tenha do meu lado. E hoje nós temos tecnologias para isso, para poder exigir que tenha uma mensagem de voz ali das teclas, e é possível conseguir que sejam adaptadas as maquininhas de cartão de crédito.
Então, aqui, quanto ao voto, em que pesem as divergências de opiniões, quanto à constitucionalidade zarada pelos órgãos estaduais diligenciados, um diz que sim, outro que não, retromencionadas, percebo que a matéria em estudo vem estabelecida por meio de projeto de lei ordinário, uma vez que não é reservada à lei complementar, nos termos do artigo 57 da Constituição Estadual, observando também que o Estado detém competência legislativa concorrente para dispor sobre o tema versado na proposta legislativa. Além disso, anoto que a matéria não está elencada constitucionalmente entre aquelas cuja competência legiferante é privativa do governo do Estado. E, ademais, como diligencialmente apontado na justificativa à proposição em foco, não se pode deixar de citar a Lei Nacional 13.146 de 2015, conhecida como a Lei Brasileira de Inclusão, instituída, conforme o seu artigo 1º, para fins de assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais das pessoas com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Então, para não me alongar aqui, observo isso verificando que a Carta Magna dispor sobre os princípios fundamentais de direitos e garantias e os direitos e deveres individuais e coletivos, sedimentou o caminho para a instituição do arcabouço jurídico infraconstitucional, visando promover a defesa dos interesses coletivos e individuais por pressupostos, o direito fundamental à igualdade e a vedação de quaisquer forma de discriminação. Ante o exposto e em consonância com o que com a determinação expressa no seu artigo 144, inciso 1, combinado com o artigo 210.2 do Regimento Interno desse Poder, voto pela aprovação do projeto de lei 240.4 de 2018. Eu voto pela aprovação do eminente relator PL 240 em discussão. Em votação, se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Era só isso. Muito obrigado. Hoje que eu estava todo aprovando tudo... Deputado Maurício, Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. O primeiro projeto que eu tenho para... Obrigado, senhor presidente. O primeiro projeto que eu tenho para relatar é de autoria da deputada Paulinha, foi colocado na pauta, mas como os pareceres vieram contrários ao projeto e eu, analisando com a equipe, entendi por discordar dos pareceres e dar um parecer favorável, e isso eu analisei ontem à tarde. Então, deputada Paulinha vem na próxima sessão com parecer favorável daí, então. Obrigado, Maurício. Muito obrigada. O segundo projeto é um parecer de proposta de emenda constitucional 9.7/2019, de autoria do deputado Mocelin, que altera o inciso 8º do artigo 8º da Constituição do Estado de Santa Catarina, para incluir a delegação. A delegação assegurará ao concessionário permissionário de autorização as condições de prorrogação, caducidade, fiscalização e rescisão das garantias. O projeto já foi falado hoje na casa. Nós analisamos aí a questão da constitucionalidade e o nosso voto é pela admissibilidade e discussão do projeto. Tem o parecer do eminente relator pela admissibilidade da PEC 9.7 em discussão. Presidente, é só de forma bem breve explicar um pouco mais clareza. Hoje, a Constituição do Estado permite que empresas operem, digamos, transportes coletivos de passageiros intermunicipais, de rodoviário e hidroviário, apenas pela forma de concessão e permissão. E na questão de rodovias interestaduais já existe a possibilidade de autorização. Então, nós estamos acrescentando também a possibilidade de autorização para que mais de uma empresa opere no mesmo trajeto. Eu já usei a tribuna para falar isso. Por exemplo, na Terra do Vampiro, nós vimos passagens, por exemplo, de Criciúma a Curitiba, R$ 61,00, de Criciúma a Florianópolis, R$ 71,00. Então, as passagens intermunicipais são
em média, o dobro do preço da interestaduais, por não ter mais de uma empresa operando muitas vezes. Então, essa não está retirando também a possibilidade de permissão ou concessão, mas também acrescentando mais uma opção, que seria a autorização. Deputado Maurício? Sim, pela aprovação. Tá. Admissibilidade. Pela admissibilidade da matéria. Também vou votar pela admissibilidade, muito embora eu tenha um pouco de conhecimento nessa área, já fui do ramo, a maioria das empresas estão quebradas, beira da falência. Se abrir para outros trabalhar no mesmo trecho, cada vez vai ficar mais difícil. Em votação, se estiver de acordo com o relator, permaneça como está. Eu acompanho Vossa Excelência, acho que esse assunto tem que ser melhor aprofundado, mas não vou matar ele na raiz, como é assim que o senhor fala, né, deputado Diton? Principalmente quando tem que desempatar alguma coisa. Então vamos deixar a carroça andar. A carroça andar, mas com certeza vai ter que ser aprofundado. Abstenção. O deputado João Amin só manifestou, mas vai deixar andar também, né? Aprovado, então. Essa questão aí, a passagem de ônibus de São Miguel do Oeste, era o preço da passagem de avião há poucos dias. Agora que restringiu a linha, né? E não abre opção de outras empresas apresentarem uma alternativa. Então, eu realmente concordo com o presidente, deputado Titon, que as empresas enfrentam uma dificuldade muito grande, mas nós temos que encontrar alguma alternativa, um denominador comum para o cidadão e até para as empresas. Vamos fazer só um comentário também, presidente. Eu logo paro. Essa dificuldade da concorrência. Há 10 dias atrás, e hoje, se o senhor pegar e fizer um orçamento do voo Florianópolis-Chapecó, está mais caro do que São Paulo-Nova York. Hoje. Né? É mais fácil tu ir para os Estados Unidos do que a Chapecó hoje de avião. E de ônibus, a passagem semana passada estava R$ 246, quando normalmente estava 108, 120, 140. Muitas vezes uma concorrência vai fazer pelo menos tabelar o preço nesse negócio aí. Senhor presidente, parecer ao projeto de lei número 222/2019, que institui a Declaração Estadual de Direito de Liberdade Econômica, estabelecendo normas para os atos de liberdade de atividade econômica e análise de impacto regulatório, e adota outras providências. De autoria da bancada do PSL, e nós estudamos aí a questão da constitucionalidade da iniciativa. Foram também expedidos ofícios, e o Comando Geral se apresentou, fez um ofício a essa casa, colocando ali algumas questões. O Comando Geral do Corpo de Bombeiros tomou conhecimento do trânsito da matéria e veio aos autos por meio do ofício 16/2019, com data 19 de agosto de 2019. Informou, em suma, que o conceito de baixo risco, disposto no parágrafo 1º do artigo 4º, possui interpretações e classificações diversas entre os órgãos licenciadores e deixou de considerar a existência de atividade de risco moderado, razão pela qual sugeriu a inclusão do referido parágrafo. Então, inclusive, o bombeiro veio com uma sugestão. Ô, deputado Maurício, é até bom para provocar, para saber se nesse assunto o deputado Mocelin vai fazer parte da bancada do PSL ou se ele vai ser do bombeiro, né? Vou tentar... Mas o Comando Bombeiro concordou com o projeto, só com essa alteração na regulamentação. Nesta oportunidade, eu acolho a sugestão do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e apresento emenda supressiva. No mais, os autos do PL 222.2/2019 cumprem todos os requisitos legais, não havendo óbice para o prosseguimento da matéria. Diante do exposto, voto pela aprovação no âmbito desta comissão. É uma iniciativa da bancada de querer
reduzir dificuldades no momento do registro de empresas, abertura de empresas. Tem um voto favorável do eminente relator PL 222 em discussão. Peço vista, presidente. Vista em gabinete do deputado João. Vista, presidente. Vista, deputado Fabiano também. Pedido de diligência ao projeto 188.6. Trata-se de projeto de autoria do deputado Fabiano da Luz, que estabelece normas de cobrança de tarifas de estacionamento por fração de tempo de uso real. Esse assunto tem sido amplamente discutido aí em várias casas, inclusive, e diante do exposto, devido à repercussão e com base no artigo 71, inciso 14º do Regimento Interno, julgo imperativo solicitar diligências à Casa Civil e, por meio desta, ao PROCON de Santa Catarina e à Associação Brasileira de Shopping Center, para que se manifeste sobre a matéria, trazendo aos autos seus entendimentos técnicos aí. É o pedido de diligência, senhor presidente. PL 188, tem o parecimento do relator pelo diligenciamento em discussão e em votação. Se estiver de acordo, permaneça como está aprovado. Era o que tínhamos a relatar, senhor presidente. Obrigado. Resta eu. Senhores deputados, proposição legislativa de autoria do deputado Coronel Mussolini, que visa instituir e incluir no calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina o Dia Estadual da Bombeira Militar, a ser comemorado anualmente no dia 22 de outubro. Nós temos dois caminhos a seguir nesse projeto e eu queria dividir com os colegas desta comissão para que a gente adote critérios uniformes. Foi considerando que esse colegiado, ao deliberar sobre o PL 238, onde foi relatora a deputada Paulinha, que eu gostaria que ela se atesse a isso agora para nos ajudar, decidiu que as propostas de instituição de datas e festividades alusivas sejam apresentadas na forma da alteração da Lei 17.335 de 2017, que as relaciona, evitando com isso a publicação de diversas leis, mantendo atualizada a lei consolidadora, garantindo segurança e conhecimento das leis vigentes sobre o tema. Entendo por bem se for apresentar esta emenda. Nós teríamos dois caminhos, ou seguir aquilo que foi decidido anteriormente, que Vossa Excelência foi relatora, ou então simplesmente dar encaminhamento ao projeto do deputado Mussolini da forma que ele fez. Há dois caminhos para nós tomar. Vai ser considerado da mesma forma o Dia da Bombeira, mas temos dois caminhos a trilhar. Eu pediria ao deputado Coronel Mussolini se há alguma objeção com relação a um ponto de vista ou outro. O meu voto é favorável, só a questão de como nós vamos conduzir, porque já foi deliberado anteriormente de que seria incluído pelo fato das consolidação das leis que foi aprovado nessa casa. O importante é nós termos o Dia da Bombeira. De que forma ela se alterando a legislação ou criando uma nova lei, eu não tenho óbvio nenhum. Não tem abstenção? Não. Senhor presidente, da mesma forma, obviamente que eu coaduno com a aprovação da matéria, mas acho que seria de bom tom nós seguirmos o mesmo rito na casa, mantendo uma unidade no determínio das datas, porque fica mais fácil para a população acompanhar, para nós mesmos, né? E parabenizo o deputado Mussolini pela matéria, por lembrar de nós mulheres, né? Senhor presidente, eu fico com uma certa dúvida. Eu acho que nós estamos pegando o português e dando uma fatiada nele, né? Que eu aprendia na escola que quando você cumprimenta a todos, você está falando a todos os presentes, homens, mulheres, crianças, idosos, enfim, os meio termos, de lá para cá e daqui para lá, e ahahu e ahahá. Depois um certo político resolveu dar uma separada, cumprimentar a todos e a todas. E aí virou moda. E daí eu concordo com a comemoração ao Dia da Bombeira, mas daí nós temos lá o Dia do Bombeiro, que no meu entendimento era bombeiro e bombeira, criança, adulto, quem é bombeiro é bombeiro. Acho que dia do 26 de setembro é o Dia Estadual do bombeiro da corporação, não do bombeiro homem, da pessoa.
É dia da corporação do Estado, assim como dia 2 de julho é dia nacional do bombeiro do Estado, da nação. A Polícia Militar já aprovou o dia da policial militar. Eu me preocupo se um dia nós vamos aqui instituir uma lei para as professoras e não mais para os professores, né? Porque nós vamos começar a entrar numa situação bem delicada, né? É dia do mecânico, mas daí tem a mecânica, que vai ter outro dia também, né? Minha preocupação é só essa. Eu concordo com as homenagens, com a valorização, mas só se nós começar a separar os termos e os gêneros, nós vamos entrar... O Fabiano, acho que quando ele ataca isso, ele ataca mais os gêneros. Eu acredito que quando tu universaliza, esse é o processo e o procedimento de agraciar a pessoa. Bombeiro, seja lá o que for. É a corporação. Corporação. Agora tu fala assim, a bombeira. Aí o cara tá... Aí eu sou bombeiro, eu sou homem ou mulher, mas eu não sou contemplado hoje, não posso ir no evento. Aí vem o dia das crianças, agora vão mudar, vai ser o dia do menino e o dia da menina. É uma coisa, nós estamos fazendo uma particularização de individualização que o certo seria ao contrário. Todo mundo está convergindo para a universalização das temáticas e das referências. E o que você fala é perfeito. Começaram, saúde primeiro... As mulheres. Isso. Começou um político, sabe qual foi? Daí os idosos ficam lá e não vai cumprimentar. E começa, agora todo mundo, saúde a todos e a todas. Se for todos, são todas e todas, né? Todo mundo que está aqui. Então, nessa análise do Fabiano, nós estamos criando uma coisa que, na verdade, a gente está fazendo distinção. Distinguindo. Isso não é bom para o mundo atual, na minha concepção. Bem, se me permite, senhor presidente, como a gente acabou trazendo essa questão de gênero, não posso me furtar de deixar dizer algumas coisas aos colegas. Em que pese tenha muito sentido aquilo que foi posto por vocês dois, eu preciso também dizer que todas as políticas afirmativas que vêm sendo edificadas no nosso país em relação à condição de gênero, elas hoje ainda, infelizmente, são necessárias. Eu vou dizer para ti, nós temos um número muito mais reduzido de mulheres bombeiras hoje, né, na corporação, por uma série de razões que não vem aqui ao caso. Nos 6 anos que eu fui prefeita, no dia do bombeiro, eu nunca vi uma mulher bombeira ser homenageada. Nunca. Eu estou na atividade pública, num cargo efetivo de gestão. Eu e Mocelin nos conhecemos há mais de 20 anos. Ele, comandante do Corpo de Bombeiros da nossa cidade, eu era secretária de administração na época da cidade, tinha 20 e poucos anos. Eu não me lembro de uma bombeira homenageada. Não me lembro, não me lembro mesmo. E elas existem na corporação. Eu acho que a política ela vem mais no sentido de fazer um referêndum à política afirmativa de gênero que a gente ainda sabe que é necessária. A gente vive um momento de grande violência para com as mulheres. O nosso estado ocupa a 2ª posição do país em termos... É o estado que mais maltrata, agride as suas mulheres. Então, eu acho que essas políticas afirmativas ainda vêm em bom tom. Por isso que, ainda que não seja um momento de discussão de mérito, porque a matéria é constitucional e, nesse aspecto, ela merece a nossa aprovação de todos, eu deixo essa reflexão para os nossos colegas. Diante do fato, senhor presidente, eu gostaria de pedir vistas em gabinete. Vista em gabinete é o deputado Fernando Vampiro, deputado Fabiano, que questionou também, deseja vista, né? Vista. Deputado João também questionou, deseja vista, né? Então, vista ao deputado Fabiano e ao deputado Vampiro. Vou prosseguir. Trata-se do projeto de lei da autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro, que altera o artigo 8º da Lei 7.543 de 1988, que institui o imposto sobre a propriedade de veículos automotores e dá outras providências a fim de alterar características da inegibilidade do imposto para pessoas com deficiência. Na justificativa da proposição, o autor destaca: a presente proposição visa ampliar o escopo de isenção do IPVA com o objetivo de facilitar às pessoas com deficiência a utilização de veículo próprio para sua locomoção. A ampliação em foco ocorre em face à exclusão do dispositivo legal da limitação das cilindradas do motor do veículo, bem como da possibilidade de arrendar o veículo e da inclusão no texto legal nos casos de
interdito o curador. Quanto à constitucionalidade, convém transcrever o que disse a consultoria jurídica da Secretaria do Estado da Fazenda. Inicialmente, quanto à constitucionalidade da proposta, cabe observar que a competência concorrente dos Estados para legislar sobre direito tributário está prevista no artigo 24, inciso 1º da Constituição Federal e reforçada no artigo 10º do inciso 1º da Constituição Estadual. Por outro lado, a iniciativa do projeto de lei atende à previsão regulamentar e normativa concedida ao Poder Legislativo pelo artigo 39 da Constituição Estadual, bem como não invade a competência privativa do Governo do Estado. Esta foi a manifestação da Procuradoria, Consultoria da Fazenda. Assim, com base no parecer da Consultoria Jurídica da Secretaria do Estado da Fazenda, não vislumbro nenhum óbice de natureza constitucional para regular tramitação nesse Parlamento da presente matéria legislativa e, ante do exposto, por verificar a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade e a boa técnica legislativa, voto pela admissibilidade no mérito da aprovação do projeto de lei 204.0 nos termos da emenda modificativa. Em discussão, em votação, aprovado. Cuida-se do projeto de lei da autoria da deputada Marlene, que altera a Lei 14.203 de 2007, que autoriza regime especial de atendimento para fins de renda e emprego às mulheres vítimas de violência conjugal, com a finalidade de abranger todas as formas de violência doméstica. Em resposta à diligência, a Secretaria do Estado da Casa Civil encaminhou os autos à manifestação da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social e do Desenvolvimento Econômico Sustentável, ambas contendo opinião no sentido de que a ampliação da aplicação da Lei 14.403, de 23 de novembro de 2007, com o fim de abranger a todas as formas de violência doméstica, é de interesse público relevante. Do meu voto, percebo que a matéria em estudo vem estabelecida por meio de projeto de lei ordinária, uma vez que não reservada à lei complementar, nos termos do artigo 57 da Constituição do Estado, buscando especialmente ampliar o alcance da Lei Estadual 14.403, de 23 de novembro de 2007, para abranger todas as formas de violências domésticas. Antes do exposto, ao verificar a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da boa técnica legislativa, voto pela admissibilidade e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei 207.3, em discussão, em votação, aprovado. Peço vista, senhor presidente, que foi muito rápido. Eu estava aqui dizendo que preciso pedir vista dessa matéria, porque nós temos um projeto de lei que é exatamente igual. Desculpe, então possível. Eu vou, como diz o ditado, desfritar o ovo aqui, porque eu não observei quando a Vossa Excelência se manifestou, a culpa foi minha, Imagina. Então, vista a Vossa Excelência em gabinete. Obrigada, senhor presidente. Nada mais havendo, agradeço a presença dos senhores parlamentares, bem como todos aqueles que estiveram conosco, bem como aqueles que estão nos assistindo através da TVAL, e damos por encerrado os trabalhos desta comissão no dia de hoje.